Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, comigo para mais um Café com Impressão, aqui direto da Flex Labels, Hamilton Costa. Oi, Tânia, olá pessoal mais uma vez, né? Sempre muito bom estar nesse eletrizante mundo das feiras, não é isso, dona Tânia? A gente quase não participa de feira, quase nunca participou, tá muito bom estar aqui. Café com Impressão, café muito ótimo, cedido pela Garagem do Café. Delicioso. E com companhias muito melhores ainda, fala. Isso, gente. Pessoal, estamos hoje aqui com o Miguel Trócoli, que é diretor de banda estreita da Abiflexo e diretor da PTC. Tudo bom, Miguel? Tudo bem, Tânia. Tudo bem, Hamilton. Tudo bem, pessoal. Estamos aqui mais uma feira. Um pouco bravo para estacionar aqui, mas feliz porque entramos. Mas conseguiu estacionar, já é uma grande Consegui, já é uma delícia. E a gente está aqui também com o Luciano Aragão, que é presidente da BIEA e diretor da Aron Rótulos e Etiquetas do Nordeste. Luciano, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado vocês pelo convite, Hamilton, Tânia. Prazer, Miguel, estar aqui ao seu lado. E, Tânia, eu não tive a dificuldade que o Miguel teve de estacionar. Meu avião parou em Guarulhos com tranquilidade, né? Mas para chegar na feira... Eu peguei um pouquinho de trânsito, mas para estacionar não tive problema. Ai, maravilha! Bom, gente, o objetivo nosso aqui é discutir um pouco do mercado de flexo, mercado, né, de rótulos e etiquetas. A gente tem aí uma missão árdua de ficar aí nos 30 minutos. Mas vamos começar, amiga, vamos começar por você, falando sobre o mercado global de flexografia, que vem crescendo 3% ao ano, e a impressão digital ela vem crescendo mais ainda do que esses números. Como é que você vê? Como é que a Abiflexo vê essa transição, se é que existe uma transição de tecnologia? Como é que vocês veem esse convívio dos processos? Bom, eu vou começar falando o seguinte, a Abiflexo, o nome é flexo, porque ela começou no tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Mas há 10 anos atrás... Eu fiz, como presidente, uma campanha para mudar o nome completo da Abiflexo. Então, hoje, a Abiflexo é Associação Técnica de Flexografia Brasileira e Digital. Então, assim, nós já estávamos enxergando o que estava vindo. Logicamente que a impressão digital começou muito antes disso. Mas, até uns 10 anos atrás... O nosso mercado convertedor, ele tinha uma aversão em falar sobre o assunto. Tô certo ou não tô certo? Tinha Certeza. Tinha uma aversão. Então, isso ainda aí, tem, né, Miguel? Ainda tem. Existe, mas já não é mais aquilo que a gente, no começo era terrível, né? Então, como é que eu enxergo hoje o que está acontecendo? A gente não pode esconder o sol com a peneira, né? A flexografia, até uns 4 anos atrás, ela crescia num pace aí de 8, 9% ao ano. Está crescendo menos, mas isso não é um problema do processo. Isso é um problema econômico, é um problema de gestão, um problema de governo. Só que é ainda o processo que mais cresce em valores absolutos. Lógico que se você pegar o digital, está crescendo mais, com certeza, porque ainda tem um caminho muito longo. Só que agora ele está acelerando, ele tem uma aceleração muito mais rápida do que as coisas de flexo. Quando a gente fala em flexo, tem que lembrar que nós não estamos falando só de banda estreita, nós estamos falando de banda estreita, de banda larga, um monte de coisa, né? Papelão do lado, tudo. E o digital, ele também está crescendo nesses segmentos, mas eu acho que está crescendo mais numa área que não é nossa, né? Que é a área têxtil, e
papel ondulado, né? Hoje existem máquinas já que fazem o papelão ondulado e faz o acoplamento, eles imprimem em digital a folha de acoplamento, a cópia já sai pronto. Que é uma coisa que não se pensava. Antigamente isso aí era tudo manual, né? Hoje é automático. Bom, isso foi só um exemplo. Mas o que eu acho, eu sempre digo nas palestras, para os clientes, nas entrevistas, não existe coisa mais errada do que pensar flexo ou digital. Isso simplesmente não existe. Porque, na verdade, o que nós queremos, ou seja, o que o mercado está mostrando para todos nós, é que nós temos que enxergar o digital como um complemento e um processo espetacular para te tornar os seus clientes mais fiéis e para você entregar coisas que seria impossível entregar com flexo, em termos de prazo, em termos de dados variáveis, né? Então, é assim, isso vai sempre andar junto. Logicamente, vão existir, como já existem, empresas que são única e exclusivamente digitais e estão entrando em flexo. E a maioria são as empresas que já estão em flexo, Indo para o digital. acoplando o processo digital no oferecimento de serviços. Mas está acontecendo as duas coisas. Entendi. Tá? Eu te falar, Luciano, fala um pouquinho para a gente como é que você vê o mercado de rótulos e etiquetas hoje no Brasil, antes da gente falar de processos e tudo o que está acontecendo que o Miguel falou, em termos de automação, etc. Mas dá um pouquinho no panorama específico de rótulos e etiquetas, especialmente etiquetas adesivas, etc., aqui no Brasil. Perfeito. Hamilton, eu vou fazer até um paralelo com o que o Miguel comentou, dessa transição do convencional, do flex convencional para o digital. Está muito ligado na automação que a gente enxerga na gráfica, porque naturalmente, quando a gente tem um processo tradicional como o flexo, a gente já tem uma vantagem muito grande quando comparado ao antigo offset, que tinha processo atrás de processo, e no flexo é uma única entrada, já imprime, aplica acabamento, já corta. E o digital, eu acho que para além da automação, da velocidade que a gente tem de setup, para além do bloqueio de investimentos também, que é bem mais robusto, eu acho que tem um preconceito também de quem está no convencional entrar no digital. Verdade. Pela necessidade de ter mais acabamentos, mais entradas de máquina e mais custo agregado em todo o processo. Então, eu acho que é um negócio que está mudando. O tempo vai nos ajudar, mas a automação na indústria gráfica, acho que é tão fundamental quanto qualquer outra indústria, principalmente falando da escassez da mão de obra que todos os setores vivem, o nosso também não é tão diferente. A digital, quando eu falo sempre digital, eu acho que a automação está muito ligado na digital, vem a facilitar a formação da mão de obra, uma mão de obra também técnica, mas com outras exigências, com outras faixas etárias aí de aprendizado, né? Acho que o jovem hoje tem muito mais facilidade com o digital do que com o analógico, com sujar a mão de tinta, como a gente diz no segmento, que ninguém quer mais, né? E para além da própria inteligência fabril que o mercado exige da gente, quanto produtor, de ter mais competitividade, de ser mais rápido. Então, tudo que você puder automatizar, sistematizar no meio gráfico aí, eu acho que é uma barreira aí que a gente está quebrando já há longos anos, mas nos últimos anos aí, até acho que pós-pandemia, a gente deu uma acelerada e isso tem acontecido. Quem não se preparar, não automatizar, não investir, eu acho que vai ficando gradativamente ultrapassado e vai ficando para trás. E como é que você vê o mercado específico de rótulos aqui no Brasil nesses últimos... de rótulos... 2, 3 anos ou tendências, você vê? Não, eu acho que aqui o mercado de
de labels, né, como a gente Isso. costuma chamar aí, tem crescido. Eu acho que a gente tem tido grandes oportunidades aí de nos reinventarmos. Eu te falo que eu acho que no passado a Flexo trazia uma tiragem menor, fazendo um paralelo, Miguel, com as impressões de offset rotativa, ou mesmo até pedindo até licença para você, da banda larga, a mudança de rotogravura para Flexo. Então acho que é muito parecido com o que a gente vem vivendo no rótulo e etiqueta, que no passado nós tínhamos mais flexibilidade de imprimir, são quantidades menores, e estiveram algumas barreiras aí instaladas no nosso caminho, que foi a redução dos lotes, né? Os lotes hoje são cada vez menores, o fracionamento de número de SKUs aí também são mais diversos, o que exige para Flexo uma agilidade muito grande e para o digital uma facilidade. Então assim, eu vejo um mercado crescente, mas eu acho que eu vejo um mercado crescente no híbrido. Hoje você tem que estar digitalizado, tem que ter o convencional e tem que estar aberto a mudanças. Mas o mercado cresce, a gente particularmente na Aron atende hoje o Nordeste aí com plenitude, entrando um pouco no Norte também. É um mercado brigado, cada vez vai ser mais brigado, mas é um bom mercado de impressão. Eu acho que nós não sofreremos mudanças tão drásticas nos próximos anos como o mercado de impressão tem sofrido aí nos seus últimos 10, 15 anos, né? Vai falar que eu vou complementar com uma pergunta atropelando a Tânia. Não, eu vou complementar porque ele disse uma coisa que é muito importante. Hoje, quando você pega o mercado que nós estamos de digital instalado, nesse setor, no nosso setor de labels, né? A grande maioria ainda é com a máquina digital standalone e separadamente você tem o acabamento. Bom, isso tem inúmeras razões. Algumas delas são mercadológicas, outras delas têm a ver com vamos dizer, com a capacidade econômica de cada cliente, mas isso é uma coisa natural que aconteceu no mundo inteiro, né? Então assim, qual que é o futuro? Ele acabou de dizer e eu acho também, serão as máquinas híbridas. Já existem máquinas híbridas? Sim, já existem máquinas híbridas de tudo. Tá, mas já existe gente que consiga fazer daquilo uma coisa industrial e produtiva? Pouca. Porque é outro tipo de processo e outro tipo de cultura. Então, mas assim, deixa eu te interromper, Miguel, deixa eu só entender. Quando você está falando de máquina híbrida, você está falando flexo digital e acabamento juntos? Você está falando só flexo digital? nós falamos outros processos, serigrafia, não sei. Quando nós falamos máquina híbrida, geralmente nós estamos falando de máquina flexo com digital. Com digital, Existem máquinas que são flexo, digital e rotogravura. Tá. Né? Quer dizer, estou falando de processo. Tá. Ter o acabamento ou não ter o acabamento em linha é uma decisão que depende do perfil de produção. A tecnologia existe, as máquinas existem, mas nem sempre isso é vantajoso. Depende qual é o perfil das tiragens e o tipo de produto que você vai querer que saia pronto. Então, às vezes, não é vantagem você ter isso tudo em linha. Existem... Por exemplo, isso que eu ia te perguntar, quando que não é? Porque para mim eu só entendo que tem vantagem. Não. Depende dos setups, né, Miguel? Depende de uma série de fatores. Nossa, depende. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender que é mais simples. Rótulos IML. Então, assim... E-Mode Label. E-Mode Label. Tá. Né? Então, assim, todo mundo quer fazer. Por quê? Porque a margem é maior, porque, na verdade, eleva o status de tecnologia para o cliente. Todo mundo quer fazer, mas a grande maioria não consegue. Por quê? Por quê? Porque eles querem fazer em linha. E não dá. Explica em 15 segundos o que é e-Mode Label, porque a gente tem uma audiência diversa muito rapidamente. Eu vou explicar para todo mundo entender do jeito mais fácil. Isso. Todo mundo tem um pote de margarina em casa, não tem? Sim. Você já tentou tirar o rótulo? Não dá de jeito nenhum. Não dá, porque ele já foi fundido com a embalagem. Então, isso é o e-Mode Label. Isso a gente faz o rótulo em e-Mode Label e ele é fundido com a embalagem
quando faz a própria embalagem, quando sopra a embalagem ou quando molda por formação a embalagem, para o Tá. pessoal entender. Entendi. Então, uma das coisas que é frequente, e eu tenho dado consultoria nisso, não só aqui, mas em outros países da América Latina, é porque todo mundo quer fazer isso. Não, mas eu quero fazer em linha porque vai ser mais barato. Não dá. Não funciona. Aí Mas você vai me perguntar, por quê? Ué, não tem no fim do jeito, dia, né, né? Miguel? Por É que que não funciona? Uma coisa é Por que não imprimir, funciona? uma coisa é imprimir, Miguel, e outra coisa é fazer o emold label, né? São duas coisas distintas, né? Totalmente É, diferente. Nossa, eu já tô louca pra ver uma linha de Então- emold label. Eu nunca vi na minha vida. Você vai ter que me veja bem, levar. o Você emold vai ter que label- me levar pra o emold alguém, um label tem esse cliente. nome bonito, mas no fundo é um filme de BOPP como outro qualquer, né? Aham. E aí o seguinte, imprimir isso Ah. é relativamente simples. Certo. O difícil vem depois, que é cortar e empilhar. Fala, não, mas não é possível. Não, é possível. Por quê? Porque o corte do emold label ele tem que ser perfeito. Por quê? Porque você tem que empilhar ele num magazine que depois vai para um robô. O robô não pode pegar dois. Se ele pegar dois, para a linha de produção. Então ele tem que pegar um só. Para isso acontecer, esse corte tem que ser perfeito. As máquinas que cortam em mold label não tem nada a ver com as troqueladoras que tem nas máquinas Flexo. E todo mundo quer fazer assim. Ah. Não dá. Lógico, o cara vai fazer, vão devolver um monte de serviço e ele vai chegar à conclusão que não dá. Mas é assim. Então, assim, não cometa esse erro, porque De tentar isso fazer. não funciona. Entendi. E aí você entrou num ponto que é investimento em máquinas, né, com maior automação, máquinas diferenciadas. Agora, quando você está falando dessas máquinas de última geração, você está falando de investimentos altos que muitas vezes o convertedor médio talvez não consiga acompanhar. Como é que você vê, então, isso hoje, né, essa necessidade do investimento, e aí pode ser uma pergunta para vocês dois, né, necessidade do investimento em equipamentos e você ter uma dificuldade de ter esses recursos para investir. Como é que faz? Olha, eu vou desvestir a minha camisa de empresário e vou vestir a camisa de associação. Perfeito. Mas eu quero que o pessoal compre a minha máquina. Eu não quero... Não do outro associado. Não. Não do do outro, tá certo. Isso não é bem assim. Por quê? Olha, hoje você tem... Aí também tem o seguinte, depende... Porque todo mundo fala digital, mas ninguém decompõe, né? Então, digital são 3 tipos diferentes de processo que são os mais utilizados. Ou é toner sólido, ou é toner líquido, ou é inkjet. O inkjet é o negócio da moda, né? É a mocinha de biquíni na praia. Todo mundo quer sair com ela. Mas não é bem assim, porque não serve para tudo, né? Entendi. Então, mas o que acontece, uma coisa muito boa nessa área de inkjet, essas máquinas, elas já são vendidas como híbridas. Você hoje compra uma máquina digital de inkjet, ela já vem com 1 ou 2 unidades de flexo, ou para colocar primer, ou para você fazer verniz, você pode colocar mais. Então, assim, não é que o custo é absurdo, você pode ir crescendo. Existem Máquinas algumas modulares, coisas... e você vai ampliando a Incrementando. partir da tua necessidade, é isso? Exatamente. Aham. Então, assim, lógico que existem os equipamentos que são de alto valor agregado para Topo de grandes linha. velocidades, topo de linha. Então, esses equipamentos, você vai ter já 4, 6 impressoras, unidades de flexo, 8 cores ou 7 cores digitais. E todo o acabamento, quando eu digo todo o acabamento, é serigrafia e serigrafia digital, né? Cold stamping, hot stamping e outras coisas, impressão de dados variáveis, né?
CureCast, ou Cast Cure, que o pessoal fala, que são aquele foil que já vem em 3 dimensões. Você pode fazer coisas maravilhosas, mas aí já são equipamentos, não é uma coisa que você vai... Não é um negócio que vai crescendo, você tem que comprar ele já praticamente pronto, né? Uhum. Mas hoje tem uma infinidade de opções para você começar menor, com um custo muito menor e chinês, né? Isso, planejamento. Como é que você vê, perdão, Hamilton, como é que você vê essa questão? Você como um convertedor, como é que você vê isso, essa necessidade de continuamente, né, renovar o seu parque e se atualizar? Eu vejo assim, de duas mentes bem distintas. Acho que uma é a cabeça do associativismo lá quanto a BIE, que eu acho que a entrada de sempre mais opções de equipamentos, acho que sempre é bem visto, né? Uhum. Os concorrentes chineses, concorrentes nacionais e os equipamentos que já são consolidados aí há décadas, que a gente costumeiramente vê no mercado, né? Então eu acho super positivo. No entanto, sempre tem o lado bom e o lado ruim e quem está com o equipamento, né? Do que fazer com o equipamento. Isso abre muita concorrência, né? Abriu espaço, a gente saiu do patamar de dólar, de euro e veio para o patamar do real, então isso naturalmente já tem um impacto gigante para quem está começando, mas eu vejo como positivo nós sabermos operar com o equipamento, entender do mercado e saber precificar lá na ponta para a gente não estar com um sentimento predatório, né? Não é porque eu comprei uma máquina 2 vezes mais barata, né, do que uma importada, que eu preciso vender o meu impresso 2 vezes mais barato do que quem imprime na importada. O cliente, o usuário, né, ele está preocupado com a qualidade do atendimento, com a qualidade do impresso, com a entrega. Ele não vai querer saber que equipamento você está fazendo ou que processo. Claro O problema, né, a questão não faz, dele a é o entrega. rótulo Então, bem impresso. Ele sabendo trabalhar as duas pontas com muita inteligência, refinando muito bem os fornecedores de equipamentos, porque é um casamento, né? Miguel certamente aí tem clientes na PTC aí de longas décadas, né, Miguel? Bastante. Então é um casamento para quem investe no equipamento e é um casamento não só porque a gente tem que estar nutrindo todo dia e se adaptando nele não, mas é um casamento porque vão existindo outros investimentos com o crescimento na sequência que você tem que ter inteligência industrial para ter multiplicidade em ferramentais, para as máquinas se falarem, né? se comunicarem com peças, com manutenção. E do outro ponto, do ponto de vista do empresário, né? A gente iniciou, Miguel sabe um pouco da nossa história, com equipamento importado. Uma fábrica hoje que já não existe mais, esse equipamento também já não está mais conosco. A gente tem, em suma, a base nossa instalada de equipamentos importados. E é uma estratégia, né? Depois que a gente entra com o primeiro, é difícil mudar um pouco a base, mas sempre é possível porque todos são bons equipamentos. É como eu falei, é bem um casamento, mas é notória a diferença, principalmente a longo prazo. Acho que o Miguel, mais do que ninguém, escuta isso diariamente, né? Diuturnamente, que o equipamento importado, a vida útil dele é muito maior, a robustez dele é muito maior. Não que o nacional, não que a gente fala importado e está excluindo o chinês da importação, mas não que o chinês, o taiwanês, enfim, não tenha qualidade, né? Mas é um próximo passo. A indústria nacional melhorou muito também, então isso todo faz o mercado se elevar naturalmente, né? Então assim, eu acho que são 2 paralelos. Eu acho que tem que se preocupar com o investimento, com a inteligência industrial e com o que aquele equipamento vai te proporcionar ao longo do tempo, tanto imprimindo, garantia de registro, garantia de velocidade, garantia de peças, durabilidade e o poder do equipamento lá na frente está pago e a gente ter um outro investimento para poder substituir o equipamento. Então, acho antes que a Tânia faça outra pergunta, Eu sou rápido. Parece que ela é jornalista. Parece. Você não tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Eu também.
Queria fazer um corte. A gente falou em crescimento de mercado, e todo mercado crescente, a gente já viu isso. E a gente está vendo muito, especialmente em banda estreita, especialmente no mercado de rótulos, que é a consolidação do negócio. Ou seja, empresas estrangeiras que vêm e estão comprando um número grande de empresas, formando um grupo muito maior, tá certo? Olhando isso do ponto de vista de associação, de fornecedores e participantes do mercado, como é que vocês estão vendo esse movimento? Eu sou obrigado a responder. Pode escolher, se quiser. Não, eu vou falar para você. Isso agora deu uma baixada, tá? Tá. Por várias razões, mas a principal é porque a economia mundial está ruim, né? Lá fora a coisa está bem complicada. A gente fica aqui olhando... O mundo está complicado. Não, está super complicado. Então, aí eles estão pensando mais e 2 vezes antes de fazer. Tem 2 empresas muito grandes que eu conheço lá fora, que eles estavam prontos para fazer investimentos aqui o ano passado. E eles deixaram para depois da guerra. Ninguém sabe quando é depois da guerra. Quando vai ser isso, infelizmente, né? Mas respondendo o que você me perguntou, e talvez ele tenha uma visão totalmente diferente. Eu enxergo de 2 maneiras. Para nós fornecedores, isso foi péssimo. Sério? Péssimo, né? Por quê? Porque o que acontece? Quando essas empresas todas se juntam num guarda-chuva e assim, normalmente eles têm que responder à matriz lá fora. Então, eu demorava 30 segundos para vender um parafuso. Agora eu demoro 3 anos. 30 dias. É horrível. Eu estou dando um pequeno exemplo, mas assim, complicou a comunicação e complicou relacionamento. o relacionamento. Não o relacionamento, complicou o fluxo, né? Tudo ficou mais lento. Tudo ficou mais lento, mas assim, existe o outro lado da moeda, né? Por exemplo, eu fui lá, apresentei a minha caneca linda e maravilhosa para um cara da grande, ele gostou, né? Passa 15 dias, me liga mais 8 cara que né? Isso é bom. Isso é bom, né? Isso é bom. Mas tem um outro aspecto, aí eu vou falar o que eu enxergo, mas ele, como convertedor, ele tem que carimbar ou falar o contrário. O que eu enxerguei? Eu achava que essas consolidações iriam enfraquecer um monte de empresas aqui. Por incrível que pareça, fortaleceram. É mesmo? Luciano, quero te ouvir agora. Estou falando, eu queria ter a tua opinião, porque essa é a minha, minha visão. Eu concordo plenamente, Miguel. E assim, eu acho que é um caminho sem volta, mas tem vários fatores que interferem, né? É claro que as consolidações, ao primeiro momento, e pelo grande volume que foi feito nos últimos anos, os convertedores médios ali, né, grandes, médios, se assustam pelo tamanho, pelo impacto que vem causar, pela robustez do que vem um grupo gigante, né, que vai para além, muitas vezes, do ramo gráfico, né, são muitas vezes fundos e a capacidade de investimento é muito grande, muito robusta. E eu acho que a grande vantagem que os convertedores tiveram nessas consolidações foi algumas consolidações aí mal executadas ou executadas, vamos lá, numa bacia, né, Miguel? Botaram um bocado de empresa para se consolidar e isso gera tempo, como o Miguel falou aí, durava 3 minutos, agora dura, falou 3 anos, você falou 30 dias, né? As decisões estão mais lentas. É bem distinta, né? A decisão mais lenta, centralização, e gera oportunidade porque, modéstia à parte, nossa indústria ela é rápida, né? Bem mais rápida, inclusive, do que qualquer indústria lá fora. A gente está ainda num caminhar, desenvolvendo, mas nós somos muito mais rápidos. O brasileiro tem essa vantagem, né? Esse anseio de fazer as coisas rápido, de fazer os cortes, como a jornalista lhe fez, né, Hamilton? E assim,
Quanto mercado, eu acho que é muito isso, tem oportunidades, eu acho que não só quanto na venda, mas nossos clientes também se consolidam, nossos fornecedores também se consolidam e nós ficamos achatados aí nesse meio entre os gigantes, né? O cliente aumenta o poder de compra dele, o fornecedor diminui a oferta, nós tínhamos 5, 6, 8 fornecedores, nós temos 4, então, querendo ou não, a gente tem menos opções. E em algumas oportunidades se faz necessário a integração. O custo Brasil é interessante, né? Comparado lá fora. Então, assim, eu acho que a consolidação é um caminho. A gente tem que se proteger, né? Se consolidar. Nós temos que nos prepararmos aí de ter uma indústria pensada em produtividade, em automação. Eu acho que isso vai cada vez mais nos deixar mais competitivo. Bons equipamentos, precificar muito bem, parece coisa de 15, 20 anos atrás, né? Que a gente tem dificuldade de fazer orçamento, né? Precificação, de precificar corretamente, né? É uma questão séria. A gente fez até um episódio sobre precificação, como é complexo. Você pegar a isso. história da indústria gráfica, eu acho que esse tema tá desde eterno, Gutenberg, eterno. né? Com certeza. A da consolidação também, eu mesmo, você sabe, Exato. participei desse processo em outros mercados, editorial, etc. E dos dois pontos de vista, isso tem vantagem e desvantagem. É, né? sempre. De quem está consolidando e de quem é consolidado. E de quem é consolidado, não tenha dúvida disso. E eu acho que o ponto-chave aí é que nosso mercado está pujante. Né? Se não tivesse pujante, eu acho que não teriam grandes grupos Claro. olhando para o nosso país, olhando para as nossas indústrias, olhando para o nosso mercado. Então, eu vejo isso com bons olhos. No entanto, nós temos que nos preparar para as oportunidades. Né? Maravilha, gente. Eu tô com muitas perguntas aqui na minha cabeça, mas a gente tem que respeitar o tempo. Então, super agradeço. Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem, não sei se o Hamilton quer complementar alguma coisa. Não, acho que a gente deu uma visão legal. Eu ia instigar um pouco mais, a gente que acompanha o mercado há muito tempo, evidente. Né, Miguel? A gente que acompanha o mercado. Não fala assim que aí a gente parece mas velho. não dá para esticar, infelizmente não dá para esticar. Não dá. O que foi a evolução da Flexo nesses últimos 20 anos, etc., que é notável, acho que todo mundo sabe disso. Mas agradecer a vocês, a visão que vocês trouxeram. E a última palavra, vocês querem deixar alguma... Exato. Vocês recado querem finalizar de alguma forma? Da Flexo Fiquem à como um vontade. todo, especificamente na parte de rótulos e etiquetas. Eu queria agradecer a Hamilton, Tânia, a oportunidade, Miguel, e pelo... Fazia tempo que a gente não sentava e conversava, né? A gente está aqui faz tempo. no online, né? Mas falar um pouquinho da associação, que nós estamos aí na ABIE esse ano completando 40 anos de fundação. Uma associação que vem crescendo ano após ano. A gente tem proliferado o associativismo aí em todos os estados e regiões aí do Brasil. Estamos de portas abertas na associação. Para estar recebendo novos associados, tirando dúvida, à disposição aí dos veículos de comunicação e agradecer mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Miguel, você também, obrigada. Não, obrigado vocês de abrir esse espaço para a gente falar. Eu vou falar também em termos de associação, uma coisa que eu acho importante. O Luciano é da BIEA, eu sou da Biflexo. Eu queria dizer para os associados das duas associações que, assim, nós não somos inimigos e não somos concorrentes. Não existe concorrência no associativismo. Nós né? não somos, não existe isso. Né? Nossa, então assim, que oportunidade de pôr vocês dois Eu tenho o maior juntos. prazer de ter um nosso associado se associando à BIE, como eu terei o maior prazer de um associado da BIE associar a gente. São coisas diferentes, não digo que é melhor nem pior, são coisas bem diferentes, eles fazem um trabalho maravilhoso, nós estamos numa outra área, fazendo um outro tipo de trabalho como associação. Eu queria deixar esse recado porque a gente precisa desmistificar que a associação precisa ficar concorrendo que nem empresas no mercado. Não pode. Não é um pensamento inteligente. Não é um De forma pensamento, não é um E acho pensamento que não- institucional. Sim, e não move isso, né? Isso é contra Sim. o próprio associativismo, né? O espírito do Nosso associativismo. associativismo, nós não falamos de preço,
nem preço de venda, nem preço de máquina. Nós trabalhamos em prol aí do bem comum, né? Exatamente. De trazer tecnologia, de trazer informação. Existe os prêmios Abiflex, é um prêmio aí super concorrido, né, Miguel? Que tem aí no calendário aí gráfico já marcado. O prêmio ABE também, também tem o seu brilho. Então, assim, nós somos parceiros, temos sinergias, estamos às vezes no mesmo mercado e por vezes algum mais num mercado, outro mais no outro, mas nós trocamos muita informação. A gente está aberto aí para sempre ter essa sinergia positiva no bem comum. Com certeza. E agradeço vocês que são os embaixadores de levar essas informações para todo esse mercado gráfico que tem necessidade e aproveita muito o que vocês estão fazendo. Não só aqui, né, mas nas outras instâncias da indústria gráfica, vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Então, parabéns para vocês. Eu tenho o maior prazer de ter estado aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Luciano. Obrigada, Miguel. Obrigada, pessoal, pela audiência. Até o próximo episódio.